Hoje eu estou aqui com dois magistrados, com a juíza Viviane Célia Ferreira Ramos Correia, que é titular da Quinta Vara de Betim, e com o doutor Osmar Rodrigues Brandão, que é juiz substituto em Uberlândia, e que esteve substituindo nas varas de Betim desde o rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. Estamos, infelizmente, né, tendo que falar sobre esse assunto agora, porque ele não pode ser esquecido. Está fazendo agora 4 anos, dia 25, do rompimento dessa barragem, que deixou 270 pessoas mortas, um crime ambiental sem precedentes, o maior acidente do trabalho da história de Minas Gerais. Então, nós vamos falar do papel da Justiça do Trabalho nas demandas relacionadas a esse crime. Vou começar chamando a doutora Viviane, pedindo a ela que faça para a gente um balanço, uma retrospectiva dessa atuação das varas de Betim nessas demandas e fazer um panorama de como que isso está atualmente. Olá, doutora Viviane. Olá, doutor Osmar. Vamos lá, doutora Viviane. Eu vou aqui trazer um breve relato, né, das ações que foram propostas, ações coletivas, sobretudo, que resolveu de forma importante, né, naquele momento tão angustiante, daquele momento tão difícil, e os acordos que foram firmados nessas ações e que deram realmente uma vazão, no meu entender, positiva para as demandas que foram propostas aqui na Justiça do Trabalho. Maiores ações, né, envolveram interesses dos familiares e interesses daqueles que sobreviveram, né, à tragédia, que estavam lá trabalhando ou que estavam empregados à época, né. Essa ação maior, onde foi negociado os danos dos familiares, né, foram firmado um acordo para indenização de danos morais para pais, mães, irmãos, filhos, enteados, companheiros e cônjuges, danos materiais que foram fixados no mínimo R$ 800.000. Teve também um ajuste de um seguro adicional para esses dependentes diretos, né, cônjuges e filhos. Foi estipulado também um auxílio creche, auxílio escola para os dependentes dos falecidos. E neste mesmo acordo foi contemplado também uma indenização, uma estabilidade, né, para os sobreviventes, que foi garantido emprego por 3 anos ou a possibilidade de converter essa estabilidade em pecúnia, né? Esse acordo que foi firmado na Justiça do Trabalho, com participação da NPT, dos familiares, de vários sindicatos, da DPU, foi uma atuação brilhante dessas várias instituições que realmente deu uma resposta muito rápida para aquele momento, né? Para aquela necessidade premente que se apresentava dos familiares, para aquela angústia. E ali foram evitadas várias discussões jurídicas, né, a respeito da extensão da indenização, de quem receberia a indenização. E, a partir deste acordo, foram interpostos vários, são as ações de cumprimento, que a gente chama, né, que são ações que são mais adiantadas um pouquinho do que uma ação que inicia do zero, mas que nas quais também é necessária uma observação se aquela pessoa que está propondo aquela ação é aquela mesma contemplada do acordo. Então, essas ações, embora não sejam as ações individuais, como a gente costuma ter, né, de conhecimento, foram várias, em que várias discussões foram travadas para verificar se essas pessoas que postulavam aquela indenização que foi acordada, se elas realmente tinham direito à indenização pretendida. Um outro acordo também que foi muito importante, esse acordo primeiro, né, foi homologado pelo colega que estava aqui na Quinta Vara à época, a doutora Renata Lopes, e depois, mais para frente, teve um outro acordo que também envolveu os interesses dos sobreviventes lotados, e no qual foi prevista uma indenização, fazendo a diferença de sobrevivente pelotado, quem estava lá no dia, quem não estava, e foi prevista uma indenização objetiva, né, por danos morais e materiais, que também abreviou muito, né, a discussão, né, se essas pessoas teriam direito, se não têm. Eu acho que essas duas ações assim, coletivas tiveram grande peso para que a gente hoje, né, depois de 4 anos, tivesse uma solução na maioria dos casos. O que foi pago em termos de danos morais coletivos, doutora Viviane? A senhora teria uma estimativa?
Também nessa ação teve a fixação desses danos morais coletivos, né, que foi fixado em R$ 400 milhões, e nessa mesma oportunidade foi instituído um comitê composto pelo Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, a DPU e os familiares, para que depois fossem votados, né, os projetos, a destinação desse valor, desses R$ 400 milhões. Atualmente, já foram destinados mais de 235 milhões para mais de 100 projetos. Esses projetos começaram, no início, quando eu não estava aqui, já é o meu outro colega que antecedeu, o doutor Henrique. A destinação maior foi logo quando a pandemia, então teve uma destinação muito grande para os hospitais, para poder ajudar naquela hora de surpresa, né? Logo depois, esses projetos começaram a ser destinados para a segurança alimentar, porque as pessoas não podiam mais sair, não podiam mais trabalhar, então teve a destinação desses projetos, e além deles, vários outros interessantes. Tem projeto destinado para a Santa Casa, de Belo Horizonte, para o Mário Pena, para a construção de complexo esportivo lá em Brumadinho, para o término de um hospital lá em Garapé. Então, são projetos muito interessantes pelos pais, os familiares das vítimas, eles votam através da associação, e o objetivo maior é que essas vidas não tenham sido perdidas em vão, né? Que eles consigam, aí, através desses projetos, ajudar outras pessoas e marcar, né? Não deixar cair no esquecimento esse acidente que foi um choque para o mundo inteiro. Na época também tiveram muitas ações individuais por parentes, e aí já ações de conhecimento, né, por parentes que não foram contemplados no acordo, parentes mais distantes, tios, primos, alguns amigos, alguns parentes, alguns com vínculo por afinidade, que ingressaram com muitas ações individuais, e nesses casos, como não foram contemplados no acordo, era necessária aquela produção de prova toda, mas hoje, considerando que já o prazo de prescrição ele já se consumou, essas ações foram praticamente encerradas, né? Então, hoje, das demandas que foram apresentadas para a Justiça do Trabalho, para correção, né, da resolução dessas indenizações e para correção do que poderia ser corrigido, né, dentro das limitações que a gente tem somente esse resquício, as destinações do dano moral coletivo e algumas outras ações coletivas que ainda não tramitam, mas envolvendo um assunto determinado, né, do dano morte, mas estão em trâmite ainda, então a gente não sabe qual vai ser o resultado. Eu queria agora conversar um pouquinho com o doutor Osmar Rodrigues. Como é que foi isso desde o início para você? Virgínia, colega Viviane, boa tarde. Como magistrado, como a colega Viviane já colocou, a gente estava dentro de uma estrutura e que foi de imediato acionada, né? Assim que houve o rompimento da barragem, houve já o ajuizamento de uma primeira ação, uma medida cautelar. É bom lembrar que o primeiro a despachar nesse processo, salvo engano, foi o colega Ordenísio, que era o juiz substituto da vara que recebeu essa ação na ocasião, e depois participei da primeira audiência nessa ação, que foi essa ação coletiva também, que a colega Viviane já mencionou, que talvez seja a maior ação coletiva, né, do caso, depois tiveram outras, e participei da primeira audiência dessa ação civil pública, pude acompanhar, então, desde o início, né, toda aquela movimentação que houve na Justiça do Trabalho de Betim, sobre o caso, né, a sala de audiência lotada, essa primeira audiência conduzida pela colega Renata Lopes Vale, com maestria, né, como a colega Viviane também já mencionou, que foi a colega que homologou o primeiro grande acordo, né, dessas grandes ações. Então, ali a gente já podia perceber, com a participação não apenas do magistrado, mas de todos os demais participantes, né, da solução da questão, desde aqueles que ingressaram com a ação, como o Ministério Público do Trabalho, os sindicatos, e incluindo, inclusive, os advogados representantes da própria Vale. E quando você me pergunta, né, sobre sensação, sobre essa experiência, o que eu posso dizer é que realmente, né, todos ali tínhamos a consciência de que não estávamos diante de mais um caso qualquer. Depois veio a se constatar que se trata aí do maior acidente de trabalho da história do Brasil, realmente, né?
de dimensões, proporções aí, repercussões internacionais, ou seja, dos maiores acidentes de trabalho, não só do Brasil, mas do mundo todo. E ali, as situações que vieram à tona foram aquelas situações que seriam naturais mesmo de um evento de tão grande proporção. Muitos atingidos, familiares daqueles que tinham falecido, uma comoção muito grande, né? Nós pudemos participar, conduzir audiências e participar de uma forma ou de outra também, e testemunhar diversas situações. O juiz ele precisa se manter, numa posição e tratar da questão de forma técnica, até para evitar eventual erro de julgamento, erro de procedimento. O juiz precisa manter uma determinada posição, mas não há negar que o juiz também é humano. E como eu mencionei, essas expressões, da emoção, elas ocorreram de todos os lados, pude presenciar, além de depoimentos muito emocionantes de familiares, de atingidos de diversas formas, pude presenciar, por exemplo, advogados da própria Vale lacrimejando em audiências, o que mostra que apesar de cada um estar ali no seu papel, e no caso, por exemplo, dos advogados da própria Vale, estarem defendendo um interesse de forma técnica, no caso da Vale, mas houve um empenho naquilo em que foi possível consenso, houve a solução, inclusive, amigável, ou seja, houve uma colaboração nesse sentido da própria Vale, ou de seus representantes, mais precisamente, daqueles que estavam ali no dia a dia, o que, aliás, para a obtenção desses acordos que foram mencionados pelo colega Viviane, foi fundamental. Então, houve uma posição também ali da própria parte da Vale no sentido de reconhecer, de antemão, uma responsabilidade, tanto que firmou esses acordos de maior importância. Aí depois, claro, que teve aquelas outras situações que aí há discussão, se em determinado caso específico se é devido, se não é devido, ou quanto que é devido, aí sim parte-se para uma parte mais processual, mais técnica mesmo. Agora, o que eu posso dizer é que desde o início houve esse empenho da parte de todos, e dar uma resposta que não era uma resposta ortodoxa, não era uma resposta simples, porque o problema que apareceu ali não era uma questão também simples, Pelo contrário, extremamente complexa, com muitos desdobramentos, e a Justiça do Trabalho, imagino que teve que se desdobrar também, para poder conseguir fazer, esses acordos, para unir, a testemunhos, muita perícia, então, assim, foi um trabalho bastante hercúleo, por parte da Justiça do Trabalho aí nesses 4 anos, doutor Osmar? Com certeza, foi um trabalho grande que envolveu, como disse, a todos, como já foi colocado, as principais ações, aquelas ações coletivas, se passaram na Quinta Vara, porque a primeira foi distribuída aleatoriamente para a Quinta Vara e depois, por consequência, por razões técnicas, processuais, conexão, grande parte veio a ser também concentrada na Quinta Vara. Mas aquelas ações individuais, que depois veio a surgir também num volume muito grande, acabou sendo distribuída pelas outras varas, e realmente foi uma questão que demandou o trabalho de todos, de todas as varas, de todo o tribunal, na verdade, que desde o início se mostrou bastante atento. A presidência do tribunal na época, fez visitas em Betim, como era natural, de acontecer.
Então, o tribunal colocou toda a sua estrutura à disposição, deu toda a atenção necessária. A gente sabe que, na época, mobilizou, inclusive, CNJ, né? Não apenas o nosso tribunal, mas o CNJ teve visitas, né, por parte do STF também, o presidente à época, que era o ministro Dias Toffoli, houve visitas nesse sentido. Então, foi um empenho, na verdade, posso dizer, de todo o judiciário, né? Mas é claro que, especificamente do nosso tribunal e de todos os colegas da jurisdição. E com a participação também, né, uma participação efetiva, né, do Ministério Público do Trabalho, dos sindicatos, aqueles principais representantes, né, daqueles grupos de trabalhadores envolvidos, não só da Vale, mas de terceiros, né, de trabalhadores na condição de terceirizados, né, da Vale. Então, de certa forma, também tiveram as suas demandas atendidas e com empenho de todos. Como a colega Viviane colocou, a resposta foi imediata, foi à altura, né, foi à proporção do evento, né, que se apresentou ali, e a maior parte das questões, então, foi equacionalizada, posso dizer até sem uma grande repercussão, né, porque como foi rápido, na Justiça do Trabalho nós podemos dizer que houve essa efetividade, né, houve essa resposta, essa efetividade. A maior parte dos interessados, dos que teriam ali direito, né, a uma indenização, a grande maior parte, eu posso dizer, sem medo de errar, que já foi atendida, né? Há ainda as demandas individuais, principalmente individuais, há também aqueles interessados que possam, de alguma forma, também estar abrangidos pelas ações civis públicas, que eventualmente ainda não tenha sido resolvido uma situação ou outra individualmente, mas na maior parte, eu acredito que já foi resolvida, né? E desaguando, inclusive, nessa função social, com a destinação daquela indenização que a colega Viviane mencionou, né, de 400 milhões de reais também, que já, em parte, já foi utilizada, né, teve a sua destinação, e, em parte, a colega Viviane, que é a titular aí da Quinta Vara, está empenhada, junto com o Ministério Público do Trabalho, né, nesse comitê que foi formado, assim também com a participação da Defensoria Pública da União. E da Associação dos Familiares, né? Exato. Então, é uma situação que realmente a gente pode afirmar que teve essa resposta à altura, né? É um fato que ninguém gostaria que acontecesse, mas a partir do momento que acontece, é bom que tenha essa resposta, né? Até para, de alguma forma, procurar evitar que venha a se repetir mais uma vez, né? Porque é uma situação que, de certa forma, já é uma reincidência, né? Em relação a um acidente anterior aí, né? Com aquela situação lá de Mariana. A gente encerra por aqui essa live, né? E agradecendo aí a presença, né, da doutora Viviane, doutor Osmar, aguardar agora o desenrolar das ações que ainda estão tramitando, que a gente espera que sejam resolvidas em breve também. Muito obrigada a vocês. Por nada, obrigada. Eu que agradeço. É um prazer. Prazer. Boa tarde. Boa tarde.